Olá, amigos do Museu da Eletrônica, eu sou o Mauro, técnico do museu. Eu estou no estacionamento do Super, dentro do carro. Eu vou ter que falar um pouco mais baixo porque os dois bebês estão aqui no banco de trás dormindo. E estou aguardando a minha esposa que está ali no Super fazendo compras. Aproveitamos para sair com os bebês para ver se eles dormem um pouco, que ultimamente eles estão nos dando um cansaço. Eu quero falar com vocês hoje, muito rapidamente, sobre honestidade. Isso vai ser um bate-papo informal. Eu tenho sentido vontade com bastante frequência de falar sobre isso, muito em função das conversas com os amigos, daquelas pessoas que a gente conversa todos os dias, troca áudios no WhatsApp e também fala por telefone. E eu tenho ouvido de muitos amigos, muitas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, na faixa de 70, 80 anos, que eu tenho muitos amigos aí nessa faixa etária, a mesma coisa, o mesmo pensamento recorrente. O pensamento que o Brasil é um país em que se tem cada vez mais carência de se encontrar honestidade, pessoas honestas, né? Pessoas honradas, como talvez esses senhores, né, na faixa de 70, 80 anos, encontravam com mais frequência nas suas vidas. Eu inclusive escutei já de um amigo a seguinte situação, a seguinte colocação: até os anos 60 a regra era que todas as pessoas fossem honestas, e a exceção é que existissem desonestos. E a partir dos anos do século 21, a partir dos anos 2000, essa regra foi se invertendo. A regra é que as pessoas sejam desonestas e a exceção sejam as pessoas honestas. Por isso eu venho sentindo vontade de refletir sobre isso e bater um papo com vocês. Principalmente porque a gente fala de uma área de serviços, quando fala de eletrônica, né? Se você fala de assistência técnica, em que você tem que ter uma relação de confiança muito grande com o profissional que você leva o seu aparelho, né? Vamos começar assim. Honestidade, quando você ouve a palavra honestidade, o que vem na sua mente? Provavelmente você lembra de uma pessoa honesta, né? Alguém que você conheceu, que era uma pessoa referência na sua vida. Essa pessoa marcou a sua experiência de vida porque ela era referência. Por que a primeira coisa que normalmente as pessoas pensam quando falam em honestidade é numa pessoa, vem o rosto na mente de uma pessoa qualquer? Porque nós humanos, tendemos a ter pessoas de referência. Assim como temos pessoas de referência para o bem, temos pessoas de referência para o mal, mas nós temos pessoas de referência. Por exemplo, se eu falar para vocês do maior genocida que se tem história, né, pelo menos na história moderna, provavelmente você vai lembrar de Hitler, né? É uma pessoa mundialmente conhecida pela maldade que ele praticou no mundo, né? Se eu perguntar para você sobre o contrário, uma pessoa bondosa, caridosa, que se doou pelos pobres, provavelmente você vai lembrar da Madre Teresa de Calcutá, né? Apesar de serem pessoas distantes das nossas vidas aqui no Ocidente, aqui na América do Sul, nós temos referências dessas pessoas pelas notícias que chegam e pelas histórias que nós ouvimos da vida deles. Se nós quisermos também referências de pessoa bondosa, amorosa, que se doou e que só fez o bem, independente da sua religião, se você acredita ou não, você poderia falar em Jesus Cristo, né? Ou talvez, se você for islâmico, você poderia falar do profeta, né? Ou talvez qualquer outra coisa. Se você for católico, você poderia falar de Maria, mãe de Jesus, né? Então nós tendemos a ter referências. E talvez esse seja o problema que nos leva a pensar hoje, e talvez seja um dos sintomas aí, né, que a gente pode até dar razão para as pessoas mais velhas quando falam que hoje a exceção são pessoas honestas e as pessoas desonestas são a regra, porque
aonde estão as nossas referências, né? Pare para pensar. Hoje em dia, vamos ser honestos, né? Isso é um bate-papo muito honesto. Vamos ser honestos. Hoje em dia, qual é a pessoa de referência honesta que a população brasileira tem? Vamos pensar que o Brasil tem alguma coisa em torno de 200 milhões de habitantes. Eu não sei exatamente quanto está agora, mas vamos dizer que seja 200 milhões de habitantes. Nesse país, então, chamado Brasil, que nós vivemos, qual a figura pública, nesse momento, que nós temos como referência de honesta? Né? Veja, vamos falar, então, vamos separar por áreas. Vamos dizer o seguinte: qual a referência de pessoa honesta nós temos hoje no Brasil, no campo religioso? Né? Talvez seja mais fácil para você encontrar pessoas honestas no campo religioso, né? O bispo da sua paróquia, o padre, o pároco da sua paróquia, o pastor da sua congregação ou da sua igreja, né? Ou mesmo aquele seu irmão de fé, que é uma pessoa muito bondosa e carinhosa, que se doa por todos, que só faz o bem, né? E se eu perguntar para você qual é a referência de honestidade, de pessoa honesta, que você encontra na sua cidade, naqueles lugares que você frequenta, por exemplo, nas lojas, nos restaurantes, nos supermercados, nos vários lugares que você frequenta, qual é a sua referência de pessoa honesta? E se eu ampliar mais isso e perguntar para você qual é a sua referência de honestidade a nível nacional, de figura pública, né? do seu político que lhe representa, as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, a resposta vai começando a ficar difícil, né? Principalmente quando eu me refiro especificamente ao meio político. Aí sim que as referências de honestidade começam a diminuir radicalmente. Mas o que é honestidade? Vamos lá. Nós podemos analisar isso por vários ângulos, né? A resposta é única sobre o que é honestidade, né? Mas vamos fazer análise por ângulos diferentes. Vamos pensar o seguinte: nós temos, e todos nós temos isso, uma coisa que nós normalmente chamamos de consciência, né? E eu vou definir consciência, isso é uma definição minha, eu não procurei no dicionário, eu não estou olhando no Google. Eu vou definir consciência como aquele conjunto de valores que formou o meu caráter. Então, eu tenho aos 50 anos de idade, e já aos 20 eu já tinha isso, né? Porque esse conjunto de valores normalmente ele vem da nossa família, né? Desde que a gente é criança, praticamente desde que a gente nasce e começa a aprender a falar, talvez até antes a gente já começa a ver os exemplos dos nossos pais. Então, se nós temos uma consciência que é regida por um conjunto de valores que formou o nosso caráter ao longo da nossa vida, e dentro desse conjunto de valores a gente valoriza o respeito ao outro ser humano, ao semelhante, aquela outra pessoa que vive em sociedade conosco, que vive na nossa família, ou mesmo qualquer outro ser humano da nossa espécie. Então, se a gente considera que é importante respeitar esse outro ser humano, por respeito, por esse valor chamado respeito ao outro ser humano, que é um valor gravado que forma a minha consciência, eu necessariamente preciso ser honesto com esse outro ser humano. E vejam bem, eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando de política, eu estou falando de um conjunto de valores que formou o meu caráter, aquilo que está dentro de mim e faz o jeito que eu me comporto em sociedade em relação às outras pessoas. Então, se eu tenho gravado no meu conjunto de valores e que rege a minha consciência esse valor importante que é respeitar as outras pessoas nos relacionamentos, então automaticamente ser honesto com as outras pessoas
nos relacionamentos, sejam quais forem, eu não citei quais os relacionamentos. Eu estou colocando de maneira geral. Ser honesto nos relacionamentos com as outras pessoas, com os outros seres humanos. Então eu serei honesto em todos os relacionamentos. Seja o relacionamento com a minha família, e seja o relacionamento com os meus amigos, ou seja o relacionamento com os meus clientes. Se eu sou honesto em qualquer tipo de relacionamento. Por quê? Porque o valor do respeito para com os outros seres humanos, ele rege a minha consciência. Então, o que significa? Se uma pessoa que me deve algum valor, me alcança esse valor, e ela se engana e coloca dinheiro a mais naquele valor que ela me alcançou, e eu não noto, ou eu não conto esse dinheiro e eu vou para casa, e essa pessoa não notou que colocou dinheiro a mais, o que eu tenho que fazer imediatamente, isso é automático, eu não preciso pensar. Vejam bem, se faz parte do meu conjunto de valores que rege, que formou meu caráter e que rege a minha consciência, a honestidade para com as outras pessoas, quando eu chegar em casa e notar que tem dinheiro a mais, automaticamente eu vou pensar em devolver esse dinheiro. Eu não preciso raciocinar em relação a isso. Automaticamente eu vou devolver esse dinheiro. E por isso, talvez, que a gente vê exemplos, às vezes, que aparecem na mídia, exemplos que são evocados como pessoas maravilhosas e distintas do resto das pessoas, mas na verdade essa é a regra, ser honesto, de pessoas, por exemplo, como recicladores de lixo, que encontram envelopes com dinheiro e eles procuram o dono. E eles vão para as redes sociais e anunciam que encontraram. Isso já aconteceu, se você procurar na internet vai encontrar. Catadores de lixo e pessoal de reciclagem que encontra coisas de valor e procura o dono, né? Se eu estou caminhando na rua e eu encontro uma carteira com os documentos e o dinheiro de alguma pessoa, e através dos documentos eu encontro essa pessoa com grande facilidade, mesmo que eu não tivesse internet, bastaria eu ir até o posto policial ou até a rádio local na minha cidade, e muito provavelmente um anúncio na rádio, um anúncio na internet ia localizar essa pessoa, só que junto com essa carteira tem dinheiro. O que eu vou fazer? Vou pegar o dinheiro e jogar a carteira fora? Vai depender do conjunto de valores que tem dentro de mim. Aquele conjunto de valores que formou o meu caráter e que manda na minha consciência. Manda. Porque o que acontece? Você já deve ter ouvido a expressão dormir de consciência tranquila. Bom, e quando a gente vê às vezes os políticos falcatrua, né, aqueles que roubaram muito da nossa nação, e não é de hoje, eles vêm roubando há muito tempo, né? Quando você ouve, mas eles roubaram milhões, e a primeira coisa que você pensa assim, mas essa pessoa não pode dormir tranquila, né? É um pensamento recorrente das pessoas honestas. E aí você pensa, mas como é que pode essa pessoa viver com sua própria consciência? Mas essa pessoa não tem os valores, o caráter dessa pessoa não tem os valores que formaram a minha consciência e a sua consciência que está assistindo esse vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque muito provavelmente os valores que formaram o seu caráter são semelhantes ao meu, porque senão esse vídeo já teria ficado muito chato e você já teria saído daqui. Então, se você está olhando, é porque você concorda comigo, pelo menos em partes, de que essas pessoas mais velhas que fazem menção à honestidade ser uma exceção hoje em dia e a falcatrua ser uma regra, elas têm, de certa forma, elas têm razão. Nós sabemos que o caráter de uma criança se forma mais ou menos até os 7 anos de idade. Tudo que acontece ao longo da formação de uma criança até os 7 anos de idade forma o caráter dessa criança. Eu tive uma experiência no ano 2000 que eu nunca mais esqueci. Naquela época, o conjunto que fazia sucesso era El Chan, que é uma dessas aberrações que surgiram no Brasil, infelizmente,
Talvez, vamos falar aí a partir dos anos 2000, não tenho certeza. Eu lembro que o ano era 2000. E eu trabalhava e viajava trabalhando. E eu cheguei numa escola primária, e justamente no intervalo da escola primária, as crianças estavam no pátio da escola e as professoras tinham colocado uma música bem alta para as crianças dançarem. Isso era algum tipo de instrução ou recreação, eu não lembro. E a música que estava tocando era El Chan, exatamente essa música. E eu vi as menininhas, vejam bem, eu não tinha filhos. E a música que estava tocando era El Chan. E as meninas muito pequenas, as meninas, né? Menininhas de 3, 4 anos, dançando aquela música apelativa, aquela música horrível, de baixo calão. As menininhas todas colocando as mãos na cintura e nos joelhos e baixando até o chão. Aquilo foi extremamente revoltante para mim, eu nunca mais esqueci. Isso com certeza não colabora para a formação do caráter de uma pessoa. Crianças de 3, 4 anos de idade nessa situação. Depende muito da formação do caráter de uma sociedade, o quanto essa sociedade vai ser honesta ou não. Se nós tivermos uma sociedade que está sendo brutalizada, ou me perdoem a expressão, mas eu tenho que ser honesto com vocês, né? Uma sociedade que está sendo imbecilizada, por exemplos desse tipo, como que nós vamos querer que nós tenhamos adultos honestos, né? E eu nem vou falar da música que se ouve hoje em dia, a música horrível que se ouve, né? Aqueles funks apelativos, que exaltam o sexo depravado, o consumo de drogas, né? Que existe por aí. E eu ouço verdadeiros absurdos dos amigos do Rio de Janeiro, por exemplo, que veem, né, essas músicas sendo popularizadas, né, para as pessoas. Então, meus amigos, eu falei só um fator, o fator da música. E aonde estão os livros? Onde estão os livros? Que literatura que as nossas crianças, que os nossos jovens têm tido acesso, né? Que literatura? O que tem formado o caráter das nossas crianças? Então, quando os mais velhos falam que a nossa sociedade padece com a falta de honestidade, onde a honestidade passa a ser exceção e a falcatrua passa a ser a regra, com certeza, provavelmente nós temos uma origem mais lá atrás, né? Talvez, e é por isso que essas pessoas mais velhas, elas tenham convivido com pessoas mais honestas, né, ao longo da sua vida, né? Porque esses fenômenos de músicas desse tipo, baixa cultura, onde está o cinema de qualidade, onde está o teatro, onde estão as bibliotecas, né? Onde está a literatura, os romances, livros de romance, que são livros maravilhosos. Pense comigo, seja sincero, qual foi o romance que você leu nos últimos 5 anos? 5 anos. Romances que refletem histórias de vida. Quando eu falo da literatura romance, eu não estou falando coisas de amor, não é isso. Se você pesquisar sobre o que é a literatura romance, você vai descobrir que romances são histórias de vida. Pode ser qualquer coisa, talvez não fale nem de amor, mas são histórias de vida. Então, meus amigos, o problema é imensamente grande e a gente não consegue discorrer num vídeo curto sobre a situação que nos encontramos hoje em dia, né? A carência e a falta de honestidade. Mas para encerrar esse vídeo, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: se uma pessoa é honesta, ela é honesta também nas suas relações comerciais, nas suas relações profissionais. E isso é o que basta para a pessoa ter sucesso. Em boa parte do sucesso se dá pela honestidade, né? Eu sou um
excelente profissional, mas eu não sou honesto. Bom, lamento, você vai fazer poucos trabalhos, porque a falta de honestidade, ela se espalha muito rápido, né? É muito rápido que se espalha a falta de honestidade de qualquer profissional. Eu lembro de um post que eu vi ontem, se não me engano foi ontem ou antes de ontem, de uma pessoa dizendo que levou um aparelho numa eletrônica e que o técnico disse que era só um mau contato e não cobrou nada, e aquela pessoa achou maravilhoso. As respostas e os comentários das pessoas que comentaram esse post foram, em sua maioria, que a publicação é falsa, que aquela pessoa publicou aquilo para tentar fazer publicidade para aquela eletrônica. Bom, eu não sei se é falso ou não, né? Eu não acho que um profissional que tem uma loja aberta tenha que fazer uma manutenção de graça. Ele tem contas para pagar. Ao que parece, a publicação é falsa mesmo, né? É alguém tentando criar uma situação que não existe. Mas é muito triste pensar nisso, né? Que alguém vai na internet, no meio público, e cria uma publicação falsa para tentar criar uma imagem de uma eletrônica que não é real. Meus amigos, o ramo de eletrônica, ele caminha para o final. A gente fala sobre isso o tempo todo. Infelizmente, né? Infelizmente as oficinas estão diminuindo, e é uma coisa inevitável. Mas nós que trabalhamos com prestação de serviço, você que assim como eu é técnico, que tem clientes que confiam em você, especialmente no meu caso, que eu recebo aparelhos pelos correios de todo o Brasil, né? Eu vejo nisso um nível de confiança muito grande. As pessoas enviam, né, o aparelho e confiam a mim esse trabalho. E principalmente a honestidade de fazer esse trabalho e cobrar um valor justo por isso, né? Um valor justo por esse trabalho. E outra coisa que eu vou dizer para vocês para terminar agora esse vídeo, porque eu acredito que a minha esposa já está vindo, a pequena já acordou e ela está ficando agitada. Gostaria de falar mais sobre isso, mas esse talvez seja o primeiro vídeo que a gente fala assim, batendo um papo sobre alguma coisa desse tipo. Todas as pessoas que enviaram aparelhos e confiaram a mim a restauração desses aparelhos não receberam um orçamento. Eu nunca dei um orçamento para fazer uma restauração de um aparelho. O que eu sempre disse para a pessoa, eu vou ser justo, eu vou ser honesto com você, e o que eu garanto é que eu vou fazer um trabalho muito bem feito e que eu vou passar um orçamento justo, honesto. Bom, eu só posso terminar esse vídeo agradecendo as pessoas que confiam a mim as suas relíquias e dizendo o seguinte para vocês: você quer ter um país mais honesto para os seus filhos? Eu tenho 3. Daqui a pouco eles já vão estar adultos. Um já é quase adulto, né? Já está chegando quase na fase adulta, falta pouco. Eu não gostaria de legar essa situação de sociedade do Brasil para o meu filho que já está chegando na fase adulta. Eu gostaria de ter uma situação diferente. Eu gostaria de voltar à situação que eu ouço os meus amigos falarem dos anos 60, dos anos 70. E nós termos uma sociedade um pouco mais justa. Mais justa e mais honesta. Porém, uma sociedade honesta, ela depende diretamente, não tenho dúvida disso, ela depende diretamente do conjunto de valores que formam o caráter das pessoas. E esse caráter então é o que vai dirigir, né, as consciências das pessoas. Legal, meus amigos? Muito obrigado por esse bate-papo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.